Vamos abordar agora o assunto de funções. Primeiro vamos explorar um pouco intuitivamente a noção de função. Tem aí um exemplo, número de litros de gasolina e o preço a se pagar. Considere a tabela abaixo, que relaciona o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por eles em março de 2005. Na coluna à esquerda a gente vê os litros, na coluna da direita a gente vê o preço a se pagar e faz essa relação na tabela. A cada 1 litro paga-se R$ 2,30, que é o valor do combustível a cada litro. Então, se for 2 litros, ele vai pagar R$ 4,60. Assim como se for 3 litros, ele vai pagar R$ 6,90. E assim sucessivamente, até chegar a um valor de 40 litros, quantidade de 40 litros, que ele vai pagar R$ 92. E se o valor for X, aí ele vai pagar X vezes R$ 2,30, que é o valor do combustível. Então, o preço a se pagar, a função, a lei dessa função, a lei matemática, é representada por P, que é igual a 2,30x, que a cada 2,30, que a cada litro, ele vai pagar 2,30 centavos, certo? Observe que o preço a pagar é dado em forma de uma função, não é? E essa função é P igual a 2,30x. Vamos com o segundo exemplo, com a relação de lado do quadrado e o seu perímetro. Veja agora a tabela que relaciona a medida do lado de um quadrado, L, e o seu perímetro, P. Veja na imagem que o quadrado ele tem dimensões L por L, certo? O quadrado tem todos os seus lados iguais, certo? E são 4 lados. Na tabela mostra a medida de lado L. Quando ela for 1, quando essa medida for de 1, o seu perímetro vai ser 4. Quando essa medida for 2, esse perímetro vai ser 8. Quando ela for 2,5, seu perímetro vai ser 10. Quando ela for 3, seu perímetro vai ser de 12. Então a gente já nota aí uma relação de 1 para 4. A medida do lado você vai somar 4 vezes e vai dar o seu perímetro. Então, quando a medida for L, o seu perímetro vai ser 4L. Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde um único valor para o perímetro. O perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado. Ou a gente pode esboçar na lei da função, ou a fórmula matemática da função, ou a regra da função. A gente pode determinar como P é igual a 4L. Nessa função, a gente vê que o perímetro depende do lado, assim como foi no primeiro exemplo, que o preço do combustível ele dependia da quantidade de combustível, não era? A cada quantidade eu pagaria um valor P. E aqui nesse exemplo a cada valor L eu vou ter um novo valor P, certo? A cada comprimento, tamanho, quanto maior for o seu comprimento, maior vai ser o perímetro. Então, o perímetro depende de L, certo? Então, L é o termo independente e o P é o termo que depende do valor de L. Vamos para a definição de função. Função é a relação unívoca de um elemento de um conjunto com um
único elemento de outro conjunto. Tem-se aí a definição A em função de B. Tem-se o conjunto A, que contém o elemento X, e ele está em relação com um elemento Y do conjunto B. Quando há relação de 1 para 1, então diz-se que é uma função. Observe também que o elemento y pertencente do conjunto B, a gente também pode chamar ele de função em relação a x. O que isso quer dizer? Que esse y, ele dá-se à medida de cada x. Então, a cada x, eu vou ter uma função em relação desse x, que vai corresponder ao valor de y. Então, a gente pode determinar que o x é o termo independente e o y é o termo dependente. O y depende de x para com que haja essa relação unívoca. Então, temos que ter um x para poder termos um y. Por isso que o y é o termo dependente. Temos aí um exemplo de função. Retomando a definição, a função é a relação unívoca de todos os elementos de um conjunto para um único elemento de outro conjunto. Então, temos aí que o elemento 1 ele está tendo uma correspondência com o elemento 2 do conjunto B. O elemento 2 do conjunto A está relacionado com 4 e o elemento 3 está relacionado com 6. Então, cada elemento do conjunto A, que é o conjunto domínio, certo? Que é o conjunto independente, está tendo uma relação unívoca com um elemento do conjunto B. Então, tem-se uma função. Determinamos que é uma função, então agora vamos determinar a lei matemática dessa função. Se você observar, você pode notar que cada elemento está relacionando-se com o seu dobro. 1 está para 2, 2 está para 4, assim como 3 está para 6. Então, a lei matemática é o seguinte, que f de x é igual a 2x. O que isso quer dizer? Que o y vai corresponder a 2x, o dobro do valor de x. Vamos agora observar algumas relações para determinar se são ou não funções. Essa primeira, você vê que todos os elementos do primeiro conjunto estão relacionados com o segundo. Então, há função. Então, essa relação é função, porque todos os elementos do primeiro conjunto estão em relação unívoca com as do segundo conjunto. Se você observar, está sobrando um elemento no segundo conjunto, mas isso não importa, pois o importante é que todos do primeiro conjunto, que é o conjunto independente, eles têm que ter a relação unívoca. Vamos determinar a lei matemática dessa função. É o seguinte, se você observar, a cada elemento eu somo uma unidade. Então, a lei dessa função é f de x igual a x mais 1. Vamos agora para outra relação. Dessa vez, é a relação de letras com números. A gente pode interpretar também essa relação. A definição de função é a relação unívoca de elementos. Ele não diz obrigatoriamente que os elementos têm que ser números, né? Podem ser incógnitas, né? Vamos supor aí que esses elementos A, B, C e D sejam produtos. O produto A, ele custa 1. O produto B custa 2. O produto C também custa 2. E o produto D custa 3. Então, eu tive todas as relações do meu conjunto independente, que são as letras aí, as incógnitas. Digamos que esses produtos vão custar um certo preço, certo? Então, o preço depende do tipo de produto.
e cada produto tem a relação com um único preço. Um objeto, ele só pode ter um único preço, não pode ter dois preços ao mesmo tempo, não é? Então, aí também é uma função, porque independente que dois produtos tenham o mesmo preço, mas cada produto tem um único preço. Vejamos agora alguns exemplos que não são função. Essa daí não é função, pois não há relação do elemento 0 a nenhum outro elemento do conjunto independente do meu outro conjunto, conjunto B. Se esse 0 estivesse ligado com 0, aí sim seria função, pois cada elemento do meu domínio tem a relação com a minha imagem, né? Cada termo independente tem relação com um termo dependente, certo? Então, a primeira não é. Essa outra também não vai ser função, porque existe elemento do meu termo independente que não tem relação com o meu termo dependente, que é o meu segundo conjunto. O menos 4 e o menos 2, eles não se relacionam com nenhum outro elemento do outro conjunto. Então, também não vai ser função. A gente pode determinar, né, a lei dessa função aí. No caso, f de x vai ser igual a x, que significa que x é igual a y. Então, qualquer valor que eu coloque, o seu correspondente vai ser o mesmo valor de x para y. Então, x vai ser o mesmo valor de y na sua correspondência. Nesse último exemplo, a gente vê que não é função, pois o elemento 4 não está tendo uma relação unívoca com o elemento de outros conjuntos. Ele tem uma dupla relação. Ele liga-se com o menos 2 e com o mais 2. E isso não pode acontecer em relação de função. Logo, essa não é função.